Olá a todos, estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos. Hoje, dia 21 de outubro, vamos dar prosseguimento ao nosso projeto A Bíblia ao longo do ano com o estudo da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos juntos? Iniciando pela introdução, onde nós temos neste slide que, como não poderia deixar de ser, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses também é direcionada à igreja de Tessalônica, assim como a primeira. Constitui-se de 3 capítulos. Foi Paulo quem escreveu com a intenção de esclarecer algumas dúvidas que surgiram após a primeira carta. E Paulo vai fazer alguns alertas. Esta carta aqui vai ser um pouco mais enérgica, vai ter mais admoestações paulinas. O tema do livro, mais uma vez, é a segunda vinda de Jesus Cristo e os acontecimentos que vão anteceder sua volta. Paulo escreveu em Corinto as epístolas aos Tessalonicenses durante a sua segunda viagem missionária entre 50 a 51 depois de Cristo. Era um período de ociosidade e Paulo vai advertir contra aqueles que estavam ociosos pela justificativa de que Jesus estava voltando. Eles estavam dizendo, se Jesus está voltando, podemos parar tudo o que estamos fazendo, vamos só aguardar ele vir. E Paulo vai ser contra isso. Deus é contra isso. O povo estava ansioso e a possibilidade da volta de Jesus causou muita ansiedade nas pessoas. Por isso, Paulo traz instruções para corrigirem esses equívocos. Lembrando que a cidade de Tessalônica era uma cidade bem populosa, e era um centro comercial muito importante da capital da Macedônia e era a cidade mais próspera na Grécia Antiga. Os Tessalonicenses foram os primeiros europeus a aceitarem o Evangelho, por isso sofreram duras perseguições. Como resumo da epístola, nós temos aí o encorajamento em meio às perseguições no capítulo 1, instruções para o dia do Senhor no capítulo 2 e ordem de trabalho e bênção apostólica no capítulo 3. Lembrando sempre do vídeo do The Bible Project, que traz exatamente essa divisão em 3 partes. Você pode assistir e também ficará mais sintonizado com aquilo que a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses nos traz. E sem mais delongas, é uma carta bem curtinha, apenas 3 capítulos. Vamos ler o primeiro capítulo, que temos como destaques prefácio e saudação, o juízo de Deus. Vamos à leitura dos 12 versículos. Na Nova Almeida Atualizada diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como convém, pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e o amor que todos vocês têm uns pelos outros vai aumentando. É por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Isso é sinal evidente do justo juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo. Pois de fato é justo para com Deus que ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês, e que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando ele vier naquele dia para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Isto inclui vocês que creram em nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vocês, pedindo que o nosso Deus os torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vocês e vocês sejam glorificados nele.
segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo aqui está trazendo uma introdução à carta, como de costume, o prefácio, a saudação. Vai falar que se orgulha dos Tessalonicenses por causa da perseverança de fé deles e porque demonstram que em todas as perseguições e tribulações que estão suportando, estão firmes na fé. Por outro lado, Paulo vai dizer que vai estar em constante oração por eles, para que eles possam continuar fazendo aquilo que é bom e aceitável diante de Deus, e para que não venham a cair no justo juízo do Senhor. Vamos ao capítulo 2, onde temos como destaques o homem da iniquidade e a vinda do Senhor, e chamados para a salvação. São 17 versículos, e a leitura inicia assim. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade e o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer estas coisas quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Foi para isso que também Deus os chamou, mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa. Que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o coração de vocês e os fortaleça em toda boa obra e boa palavra. Eis a leitura do capítulo 2 da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então as pessoas estavam na expectativa, o dia do Senhor vai chegar, o Senhor vai retornar, e o apóstolo Paulo vai trazer algumas coisas que eles precisam pensar antes que isso aconteça. Ninguém de modo nenhum os engane, ele vai dizer lá no versículo 3, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. E essa pode ser uma questão muito intrigante para muitas pessoas diante deste texto. O que seria a apostasia? Não confundir com apostar. Apostasia é outra coisa. Apostasia é a ação de se afastar de forma definitiva e deliberada de uma fé, de uma doutrina, de uma instituição, de um partido, mas aí já é um outro contexto. Apostasia significa estar longe de, apóstasis, né? Da palavra grega apóstasis, estar longe de.
É um afastamento definitivo, sem volta da fé, da doutrina. E normalmente a apostasia ela vai estar relacionada a algo que vai acontecer dentro da igreja e não fora. Não há como alguém que não crê apostatar da fé, porque se ele não creu, ele nunca teve fé, como é que ele vai se afastar de algo que ele nunca esteve? Quem apostata da fé é quem sempre creu, ou quem já creu, né? Portanto, o apóstolo Paulo está apontando para um perigo iminente dentro da igreja. E aí ele vai alertar, vocês foram chamados para a salvação. Devemos sempre dar graças, lá no versículo 13, a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Mas será que Deus escolheu algumas pessoas desde o princípio para a apostasia? Eis a dúvida. Algumas doutrinas, algumas teologias vão responder a essa pergunta dizendo exatamente que sim. Umas pessoas foram escolhidas desde o princípio para a salvação, outras foram escolhidas desde o princípio para a condenação. E talvez destas que foram escolhidas desde o princípio para a condenação, estarão muitos apóstatas, pessoas que deliberadamente se afastaram da fé em Cristo. Por outro lado, nós não vamos crer deste modo, que Deus determinou que pessoas fossem apóstatas ou que fossem condenadas desde o princípio. Nós vamos crer que Deus determinou que desde o princípio todos sejam salvos. Essa é a vontade de Deus, mas nem todos serão salvos porque nem todos irão crer. E alguns vão crer, mas irão apostatar da fé. Vamos ao último capítulo? Um capítulo um pouco mais enérgico da parte de Paulo. Veremos agora a leitura dos 18 versículos com os seguintes destaques. Paulo pede as orações dos Tessalonicenses, conselhos finais, saudações, bênção. Diz assim: finalmente, irmãos, orem por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos livres das pessoas perversas e más, porque a fé não é de todos. Mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Temos confiança no Senhor quanto a vocês, de que não só estão praticando as coisas que lhes ordenamos, como também continuarão a fazê-las. Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todo irmão que vive de forma desordenada, e não segundo a tradição que vocês receberam de nós. Porque vocês mesmos sabem como devem nos imitar, visto que nunca vivemos de forma desordenada quando estivemos entre vocês. Nem jamais comemos pão à custa dos outros, pelo contrário, trabalhamos com esforço e fadiga, de noite e de dia, a fim de não sermos pesados a nenhum de vocês. Não que não tivéssemos o direito de receber algo, mas porque tínhamos em vista apresentar a nós mesmos como exemplo para que vocês nos imitassem. Porque quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato ouvimos que há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada. Não trabalham, mas se intrometem na vida dos outros. A essas pessoas determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Caso alguém não obedeça à nossa palavra dada por esta carta, vejam de quem se trata e não se associem com ele para que fiquem envergonhados. Contudo, não tratem como inimigo, mas admoestem-no como irmão. Que o Senhor da paz, Ele mesmo, dê a vocês a paz, sempre, de todas as maneiras. O Senhor esteja com todos vocês. A saudação é de próprio punho. Paulo, este é o sinal em cada carta, é assim que eu assino. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Finalizada, então, a leitura do capítulo 3 e da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses.
Retomando algumas questões aqui, vimos que o apóstolo Paulo, ele vai dar uma sugestão muito importante, talvez nem apenas sugestão, é uma ordem. Se tem algum irmão desordenado, vivendo de uma forma desordenada, o que nós precisamos fazer com este irmão? Se afastar dele. Isso pode soar meio estranho para nós, né? Que ouvimos que Deus ama a todos, Deus quer a salvação de todos. Paulo vai dizer, não, depois no versículo 15, não o tratem como inimigo, mas admoestem-no como irmão. Quer dizer, você não vai compactuar com as coisas que ele faz de errado, você não vai se misturar com ele, mas você vai alertá-lo. Largue essa vida. Porque se você continuar nela, a ruína e a perdição estarão garantidas. Portanto, este é um princípio importante a seguirmos. E ele vai dizer, mais uma vez, aquele destaque, né? Quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar também, não coma. E aqui, Paulo está sendo bem direto, porque era necessário ser bem direto com os irmãos na fé que estavam deixando de trabalhar. Alguns possivelmente por preguiça. Outros até trabalhavam, mas de uma forma que não era muito recomendável, faziam favores para as pessoas, viviam às custas de favores. E aí Paulo vai dizer assim, não trabalham, mas se intrometem na vida dos outros. Claro, eles têm tempo, né? Muitas vezes quem está de olho na vida do outro, quem é fofoqueiro, quem atrapalha a nossa vida, são pessoas que não têm o que fazer, são desocupadas, são ociosas. Diante de Deus, ninguém deve ser desocupado e ocioso. Mesmo antes da queda, Deus criou o trabalho. O ser humano deveria cultivar o jardim, deveria cuidar dos animais, deveria cuidar da criação. O ser humano não foi feito para a ociosidade. Sabe aquela frase? Cabeça vazia, oficina do diabo? É bem isso, sabe? A gente tem que ocupar a nossa mente, ocupar a nossa vida com afazeres, se não com trabalho remunerado, se não com trabalho fora, com trabalho no lar, com tarefas, com coisas a fazermos. Se ficarmos parados, fatalmente iremos sucumbir diante da nossa inclinação natural para o mal. E vocês, irmãos, ele vai dizer no versículo 13, e aí eu vou fechar com este destaque, já retomando os ensinamentos. Os ensinamentos são básicos, simples, mas ao mesmo tempo difíceis, porque a nossa vida sempre está distante da vontade de Deus devido à nossa natureza. Não se cansem de fazer o bem. Se nós estivermos empenhados em fazer o bem, nós não teremos tempo para a ociosidade, para falarmos mal dos outros, para nos intrometer na vida dos outros. E quando nós estivermos em contato com o outro, não será para atrapalhá-lo, será para ajudá-lo. Que não nos cansemos de fazer o bem. Fazer o bem, segundo o apóstolo Paulo aqui, e está muito claro isso, fazer o bem cansa. Porque muitas vezes nós fazemos o bem e não vemos o resultado imediato. Porque muitas vezes nós fazemos o bem e nós temos ingratidão diante de nós. Porque muitas vezes fazemos o bem, mas as pessoas não querem saber. E o que nós vamos fazer? Eu cansei. Eu não vou fazer mais nada para ninguém. Deixa esse povo se virar, tô nem aí. Agora eu vou fazer só as coisas que vão me fazer bem. Eu vou só pensar em mim. Se eu não pensar em mim, quem é que vai pensar, né? Creio que todos já pensaram deste modo, já falaram algo do tipo. Mas é um pensamento nada cristão, é um pensamento egoísta, é um pensamento pecador. Por isso, que possamos continuar sempre empenhados de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. Espero que este estudo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o Projeto A Bíblia ao longo do ano. E amanhã iremos iniciar uma carta mais robusta, uma carta mais extensa,
porque essas cartas de Tessalonicenses eram bem curtas, né? Estudamos as duas em 2 dias. Agora não. Vamos para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, com os capítulos 1 a 4. Espero que você possa continuar nessa caminhada conosco. Fique na paz do Senhor. Até o nosso próximo vídeo.